Existem muitos animes bons, existem animes ótimos, existem obras-primas. E hoje iremos falar dos animes praticamente considerados por muita gente perfeitos, maravilhosos. 5 animes tão marcantes e tão bonitos, incríveis, tanto por sua história, personagens e muito mais, considerados praticamente perfeitos para vocês. Antes de tudo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com todo mundo. E se faltou algum anime que você considera perfeito, deixa aí nos comentários. O primeiro anime aqui da nossa lista que iremos falar é simplesmente Cyberpunk Mercenários. Eu acho que de todos aqui da lista é o anime que realmente ninguém esperava nada e entregou tudo de um anime. Sendo uma obra-prima e um anime marcante, foi tão bom quanto a história do jogo. Porque, pra quem não sabe, o Cyberpunk indiretamente se baseia no jogo chamado Cyberpunk. Claramente a história do anime não tem nada a ver indiretamente com a história do game. Os dois são história paralela, mas são praticamente no mesmo mundo. O anime ele conta a história do Dave, que é um garoto que vive em Night City, que é uma cidade totalmente dominada pela corrupção, violência, tecnologia e tudo que você imaginar um pouco mais. E depois dele perder sua mãe, ele meio que tem que escolher o caminho de se tornar um mercenário, porque basicamente ele estava sozinho, ele só tinha a mãe dele, e após isso ele perde a mãe dele e ele não tem para onde ir, o que comer e muito mais, ele fica perdido. E após alguns acontecimentos, ele acaba se tornando um mercenário. Mas o que deixa esse anime tão interessante, tão incrível e perfeito, é um anime que ele consegue te entregar emoção em poucos episódios. É um anime curto, pequeno, mas ele faz você se apegar em cada personagem da obra. Cada personagem você meio que se apega, você entende o lado deles, entende o porquê cada um deles escolheu esse caminho. Você entende o peso de Night City, o peso, e você entende que Night City simplesmente destrói o sonho das pessoas, que é um mundo cruel, injusto, que vai favorecer só quem tem dinheiro e muito mais. É muito, vamos dizer em outras palavras, muito pé no chão. Muito realista com a realidade de muita gente. E eu acho isso muito incrível. O David é como se fosse qualquer um, sabe? Aquele cara que só tinha uma mãe e simplesmente ele perde a mãe dele. Não tem aonde ir, o que fazer. E a mãe dele era o que ela lutava, trabalhava que nem louca para poder dar um futuro melhor para ele. E por mais que ela trabalhasse que nem louca por causa de alguns acontecimentos, no trabalho dela, ela acaba morrendo. E no final ele acaba sozinho, sem ninguém. Trilhando um caminho que normalmente, se a mãe dele estivesse viva, ele não ia trilhar, fazendo escolhas que ele teve que fazer, não porque ele queria fazer, mas porque ele tinha que fazer. Isso que torna o anime muito bom e muito realista. Além de tudo isso, o anime ele tem uma trilha sonora maravilhosa, animação incrível e também um final épico e perfeita. Ele dá um começo, um meio e um fim pro David. Claro que não é o fim que ninguém queria pra ele, isso vou ser sincero, ninguém queria esse fim pra ele, mas era o fim que ele acabou tendo que ter pelas escolhas que ele fez. E é um fim até que realista demais, cruel e duro e triste, mas um fim realista no final. O próximo anime da nossa lista aqui, que é considerado por muita gente um anime perfeito, é o anime Diário de uma Apotecária. É um anime que, igual o Cyberpunk, é um anime que não te oferece nada, mas entrega tudo. Ele conta a história de Mao Mao, que é simplesmente uma apotecária, que é literalmente apotecária, para quem não sabe, é uma farmacêutica barra cientista da épocas antigas. Ela simplesmente é uma pessoa muito alegre, inteligente e muito mais, que após ir atrás de plantas, ela acaba sendo capturada. E após ela ser capturada, ela é vendida para trabalhar no palácio do imperador. E claro, após acontecer algumas coisas, ela meio que ajuda uma das concubinas e acaba se tornando uma das servas da concubina. Mas o que torna esse anime perfeito e muito bom é que ele é um anime diferente do padrão. Ele não chega a ser um shonen, ele não é um anime de romance, por mais que tenha uma pitada de romance, ele não é um anime de romance. Ele é um anime que quase, vamos dizer, comparando hoje, seria quase um dorama de uma vida. Mas é um anime tão bom e tão gostoso de assistir e tão leve. Ele tem um mistério bom, ele tem uma história boa, ele tem uma das melhores personagens femininas das obras de anime. Mao Mao é uma personagem que você, de início, você gosta dela, do começo ao fim, aquela personagem que você se apega e ela deixa o anime cada vez melhor. Além de ter uma história marcante na primeira temporada e a segunda, muito incrível, plot twists bons e perfeitos, mas aqueles plot twists, sabe, com aquele gostinho de tipo, opa, deixei bem claro, olha aqui, ó, olha os detalhes. Se você tivesse olhado os detalhes, teria percebido. Sabe aquele plot twist que ele deixa os detalhes aí,
Se você prestar bem atenção, você entende. Mas se você não prestar atenção, só no final você vai entender. E é muito bom, uma história muito marcante, uma história diferente das obras dos animes. E uma história que não foca tanto em luta, ou em romance, ou em terror. Um pouco mais no mistério, sabe? Além dela ser uma pessoa bem sarcástica, meio doida, com gostos meio duvidosos e única. Tornando aquela personagem feminina nem um pouco padrão. Ela não é um personagem que, vamos ser sinceros, seja aquela personagem extremamente forte, não é. Mas também não é aquela personagem fraca, me protejam, sabe? Ela é totalmente diferente. Ela é inteligente, ela é irônica, ela é, vamos dizer, única e muito misteriosa. E o mais interessante de tudo, além dessa personagem incrível, é a história. Quanto à história dela, contando, tipo, o detalhe que é a mãe e pai dela, até a história do Império e outras coisas, é muito misteriosa. Tem vários mistérios incríveis, plot twists muito bom, e uma história muito marcante e única e muito gostosa. Mas se falarmos de anime praticamente perfeito e não citar Attack on Titan, eu acho que é um xingamento Attack on Titan. Com certeza eu acho que um dos maiores animes da história, na minha opinião sincera, é Attack on Titan. Eu acho que o Attack on Titan ele entrega tudo na história que poucos animes entregam. Eu acho que assim, até hoje não existe um anime que supera Attack on Titan de história. Você pode falar de animação ou de batalhas e etc, mas de história não existe nada, nenhum anime até o momento supera Attack on Titan. Attack on Titan conta a história de Eren e tal, que após eles viverem em muralhas, basicamente onde a humanidade, entre aspas, foi extinta, eles vivem dentro de muralha para não ser comido por titãs. Após alguns acontecimentos, que a muralha acaba sendo quebrada, os titãs acabam entrando e a mãe dele é morta na frente dele. Além da mãe dele ser morta na frente dele, ele também acaba se tornando onde existe o pessoal lá, tipo a polícia daqui. Em vez de ser polícia, lá tem as tropas, tem a tropa de exploração, tem a tropa de guarnição, tem a tropa de polícia. Então ele tenta entrar para essa tropa de exploração, que é literalmente uma tropa que explora além das muralhas e tudo mais. E nisso tudo ele acaba descobrindo que ele tem um titã nele e acaba aprofundando. O primeiro ponto, Attack on Titan é um anime com muito mistério. Muito mistério. O mistério de Attack on Titan é muito bom. Os plot twists desse anime é maravilhoso. São aqueles plot twists de explodir cabeça. Sabe aqueles negócios daqueles filmes que você assiste e fala: meu Deus do céu, sério que era isso? Eu não esperava. Mas ele também faz igual o Apotecário. Ele deixa aquele gostinho, aquele pozinho, aquele negocinho, aquele melzinho na sua boca dizendo assim: opa, eu deixei, ó, você que não percebeu. E sim, a história é muito boa. Vamos dizer, os plot twists são maravilhosos. As explicações, coisas que você nunca imagina. Ele não trabalha com o básico de anime shonen. Ele não trabalha o que os animes normais trabalham. Ele explode porque ele tenta trazer para um outro lado. Um outro lado totalmente diferente do que qualquer outro anime trouxe. É um anime único, diferenciado. Uma das melhores obras já escritas de todos. Pra quem não gosta de anime, mesmo que não gosta de anime, com certeza não tem como não considerar isso daqui uma das maiores obras já escritas dos animes. É uma história realmente muito inovadora, que até o momento não tivemos nada que chega assim, opa, é a segunda melhor história, ou algo que se bate de frente. Mas Attack on Titan é um anime maravilhoso e muito marcante. O legal é que além dele ter, basicamente, vamos dizer, uma história perfeita, entre essa perfeita, porque muita gente contradiz o final. O final, eu não tô citando o final. O final claramente teve muita gente que não gosta e gosta. O final não é perfeito, o final claramente. Mas a obra em si, do começo até perto da reta final, é muito bom. Você entende o porquê algumas escolhas foram feitas. Você entende o lado 1 e o lado 2. Você entende o porquê aconteceu todas as coisas. E outras coisas. Tem vários dilemas incríveis na história. Além de ter uma animação maravilhosa. De verdade, é um anime antigo que tem uma animação boa. Trilha sonora nem se fala. A abertura também, né? Se falar de abertura e trilha sonora de Attack on Titan é épica e perfeita. Então é um anime que ele complementa, tendo uma animação boa, uma história perfeita, entre aspas, tem uma animação maravilhosa, vamos dizer, uma trilha sonora épica e muito mais. Considerado por muito um das obras-primas dos animes. O próximo anime aqui, considerado por muito perfeito, é simplesmente Frieren, a Jornada. Esse anime, ele não é o padrão, ele é um anime totalmente diferente de qualquer anime que você já assistiu. Igual Attack on Titan, até mesmo Apotecária e outros são, ele realmente é. Ele conta não do começo da jornada de um herói, mas sim do final. O que acontece após acabar a jornada de um herói? O que acontece após o herói derrotar o famoso Rei Demônio? O que acontece após isso? Então ele começa desse ponto. Ou o que acontece após o herói conseguir a glória. Ele conta a história de Frieren, que é uma elfa que vive por milhares de anos e tudo mais. Até conta ela desde o momento em que ela, entre aspas, terminou sua jornada, até o momento que ela vê cada amigo dela indo
cada amiga dela morreram. E ela relembrando certas escolhas e falando um pouco... Esse anime ele fala um pouco do passado e ao mesmo tempo do presente. Ele fala sobre as escolhas que a gente faz. Certas escolhas que a gente... No futuro a gente se arrepende. Sabe aquele negócio de tipo, opa, velho, se eu tivesse feito isso no passado, eu não teria me arrependido. Então sim, isso daí é um anime claramente isso. Igual eu disse, a Firi é uma elfa, e a elfa vive milhares de anos. Diferente dos humanos que vivem 100 anos, no máximo, ela vive milhares. E ela, quando ela era pequena, não existia nem esses humanos, que se tornaram os grandes heróis lendários junto com ela. Não existia. E a história conta após a maioria deles morrer. Após ela seguir uma jornada após isso. E conta mostrando a consequência das ações dela, o que aconteceu após derrotar, que claramente após derrotar sobrou alguns inimigos, mostra também claramente a consequência das escolhas dela e tudo mais. Mas o principal design, o principal destaque do filme, do anime, é simplesmente essa reflexão sobre o tempo, sobre amizade, arrependimento, memórias e muito mais. É um anime muito bonito e muito único. Ele tem batalhas boas, uma animação incrível, trilha sonora maravilhosa, mas essa questão de tempo é muito diferente, entende? Porque, igual eu disse, ela vê um amigo dela, barra paixão, morrer, e ela entende. Ela só depois que ele morre, ela entende o quanto ele amava ela. Entende? Isso é muito legal. Também ela lembra vários momentos bonitos e épicos que eles tiveram junto. E também fala um pouco sobre as escolhas. Ela tenta mudar as escolhas dela. Ela tenta mudar. Aqui falando o último anime que a gente vai falar aqui, galera, que é um anime que muita gente considera perfeito, é Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu acho que assim, de todos, ele tem um dilema igual disse. Cada anime aqui da lista, ele tem uma mensagem diferente pra falar. Quanto Firi fala mensagem de tempo, nós temos Attack on Titan falando de mensagem de guerra, de escolhas, de quem realmente é o vilão. Eu acho que vai mais pro lado de mistério, né? Mistério, quanto Cyberpunk fala sobre a realidade do mundo, que é dura e cruel. Já Fullmetal, ele traz um pouco diferente. Ele fala sobre a consequência, sabe? Fala sobre o sacrifício que a gente tem que fazer pra gente crescer e evoluir. Ele conta a história de dois irmãos, Edward Elric e Afonso Elric, que eles, após o pai dele sumir e a mãe dele morrer, eles tentam fazer uma transmutação de humano e dá errado. Só que essa transformação, além de dar errado, tem uma consequência. Um deles literalmente perde praticamente o corpo e o outro deles perde uma perna. E aí após isso o irmão dele tenta sacrificar um dos braços para retornar pelo menos a alma dele e coloca dentro de uma armadura. E isso é a história de Fullmetal Alchemist. E nisso tudo a história vai desse ponto. Isso tudo, após acontecer tudo isso, eles criam uma trajetória tentando achar uma solução que falam que é da famosa Pedra Filosofal vai poder resolver. E ele descobre que a Pedra Filosofal não é nada daquilo que ele imaginava. Que o mundo não é da maneira que eles imaginaram. E eles entendem que só através do sacrifício eles realmente conseguem recuperar o corpo do irmão dele e recuperar uma parte do corpo dele. E é muito bonito a trajetória dele e a evolução deles também. E o final é muito épico, um dos melhores finais. É aquele anime que ele começa com um fechamento de uma maneira e ele termina totalmente diferente, mas um diferente melhor, um diferente sacrifício, mas também fala sobre emoção, filosofia, política, mistério, desenvolvimento e várias outras coisas. É um anime que ele tem bastantes pontos diferentes. Ele às vezes mostra que às vezes o vilão não é aquele vilão. E às vezes o cara que você acha que é o herói é o vilão, entende? E tem outros dilemas incríveis e é um anime maravilhoso. De verdade, com um final épico, mas a história inteira é uma história única e até pra época uma história bem desenvolvida, com uma história épica mesmo. Então isso daqui, galera, são simplesmente animes que podem ser considerados perfeitos, tanto por história, animação. Fullmetal também tem isso, tem uma animação boa, uma trilha sonora maravilhosa e muito mais. Mas são animes que praticamente por muita gente é considerado perfeito. São animes marcantes e muito bonitos. Alguns ainda estão sendo lançados, como própria Apotecária, outros já terminaram, como Fullmetal e Attack on Titan, mas são animes que vão marcar uma geração e vão marcar muita gente, mesmo anos depois dele ser lançado, menos anos depois, entende? Attack on Titan é um anime velho, Fullmetal é um anime velho, mas até hoje marca muita gente. E se faltou algum anime que você possa considerar perfeito, deixe aí nos comentários, e deixe aí nos comentários sua opinião sobre cada um desses animes. E claro, não esqueça aí do like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo.